Bom dia, pessoal. Como o Renan falou, meu nome é Osmani. Eu trabalho nessa parte de segurança forense há uns 10 anos e a parte de segurança também há quase 15. Mas é que, se você pegar do começo para agora, então pode falar que faz em 3 meses, porque a cada dia aparece um negócio completamente diferente. Né? Agora, qual é o grande problema da forense? É justamente o vínculo com a parte do fórum. Tá? Então, veja, tem que se deixar bem claro aqui que o assunto é muito extenso e tudo mais, então eu vou ter que fazer várias simplificações. Portanto, se você perceber que alguma coisa não está suando direito, é porque não dá para entrar fundo no conceito, mas qualquer coisa a gente discute tranquilamente aí depois, tá? A ideia é trazer a forense para um ambiente bem real mesmo. Nós vamos estar falando de forense em resposta a incidente e não necessariamente para você ir para uma demanda judicial. O que muda? Simplesmente a abordagem. A metodologia é o mesmo, os critérios são o mesmo, porque a partir do momento que você coloca aquela palavrinha forense, quem passa a mandar é o fórum. Então, a gente de TI fica submetido a ele. Então, veja, para a gente poder começar, eu vou falar um pouquinho a respeito de um caso que a gente teve, de um insider, era um funcionário mal intencionado, que plantou rootkits no servidor web. Nós supomos que geralmente acontece isso, quando você tem a investigação num certo ponto que ela já está mais robusta, nem sempre você vai até o fim, não. A hora que você esnuca o cara, ele abre o bico e para por ali mesmo. Né? Então, a gente supõe que a ideia dele era justamente, como ele plantou o rootkit, era capturar os dados dos usuários, que era um front-end para uma aplicação web, sem ter que lidar com base de dados, sem ter que entrar no servidor de aplicação. Portanto, ele ficaria quase invisível. Né? Quase invisível. Então, só para a gente pontuar, a RFC, a 3227, ela coloca as principais características que a evidência digital tem que ter. Não é uma ou a outra, são todas. No caso da gente, interessa, né, nesse contexto, mais a parte da admissibilidade, né, porque, veja, se a evidência for adquirida de uma maneira imprópria, de uma maneira inadequada, ela não vai ser admissível e, portanto, eu perdi a questão da capacidade da prova. Né? Aí já era, eu preciso do valor probatório dela. E ela tem que ser confiável. Tem que ser confiável mesmo. Ou seja, quer dizer que você seguiu todo o rito, fez tudo bonitinho. E aí é onde ela volta aqui, cai em cima também dessa parte da autenticidade e tudo mais. Então, eu preciso de tudo isso aqui, só vou dar ênfase nesses dois por causa do contexto. Então, só para a gente alinhar, quando a gente está falando de forense, na verdade, o que eu estou procurando? Justamente a questão do valor probatório, eu estou procurando justamente, né, a questão da recuperação e preservação das evidências para que eu possa comprovar o meu ponto. Esse aqui é basicamente o que interessa para a gente. Na verdade, eu não necessariamente preciso atender a uma demanda, mas eu tenho que estar prevenido, eu já tenho que estar pronto caso isso venha a ocorrer. Então, isso muda muito em relação, por exemplo, a uma auditoria. Né? Às vezes a gente vê que o pessoal faz um pouquinho de confusão, só que a auditoria ela tem fins de compliance. Eu tenho uma determinada norma que eu tenho que seguir, ela tem que estar conforme. Ela não tem que ter valor probatório, né? Ela não tem que explicar os fatos, ela não tem que ter cronologia. É diferente. Então, veja, a nossa ideia é o seguinte, quando a gente está falando aqui de forense computacional, uma das coisas que mais interessam para a gente é justamente as circunstâncias a respeito do ilícito. Veja que eu já estou usando a palavra ilícito e isso não é do meu vocabulário, isso é do vocabulário do operador do direito. Então eu já estou falando assim, qualquer conduta antijurídica, pressupondo que ela já existe. Portanto, aí é que está. Se a minha coleta de evidências não for robusta, eu já posso estar induzindo alguma coisa que não é real, e aí o advogado vai falar, não, pode deixar isso de lado que não era nada disso. Beleza. E aqui embaixo é o que mais interessa para a gente, resposta a incidentes. Você veja, se esse caso se consumasse, ele conseguisse mesmo a base de dados, montar a própria base de dados, a partir da captura de informações que ele estava fazendo, no mínimo,
ele ia ter um comprometimento muito grande da imagem, ele ia causar, melhor dizendo, um comprometimento muito grande para a imagem corporativa da empresa. A empresa certamente sofreria várias e várias demandas e por aí vai. Então, para a gente, a resposta a incidente é muito importante. Ou seja, o que aconteceu, como é que eu faço, onde eu errei, porque basicamente a partir daí eu reforço as minhas políticas de segurança. Daí para frente, eu simplesmente repasso para o operador do direito, ele junta tudo aquilo, enquadra no código, faz a tal da instanciação da evidência e ele gera a prova. Nós não geramos prova. Tá? Então, veja, só para a gente ter uma ideia, um dos grandes problemas que a gente enfrenta é o alinhamento jurídico. E a grande maioria deles é voltado à quebra de privacidade. Né? Então é muito comum no ambiente corporativo a gente ver o pessoal falando, captura o e-mail, abre o documento, faz isso, faz aquilo. Mas pera, não é assim. Eu não sei, pode até ser que o documento seja da empresa, em princípio o documento é da empresa, mas e se não for? E se for um documento particular? E o e-mail? Pois se ele está usando o e-mail da empresa para justamente usar como conteúdo particular, usando web-mail para passar da empresa, não, mas é por isso que existem as normas. Virou discutível, então pode parar, começa de novo. Esse que é o ponto, não adianta. Se ficou discutível, tem coisa errada. Vamos parar e começar a olhar. Então, o alinhamento jurídico é muito importante para a gente. E o que faz isso daí rolar de verdade? Primeira coisa, como a RFC fala que ela tem que ser confiável, a evidência tem que ser confiável, isso quer dizer que eu preciso ter uma metodologia clara, certa, definida, validada. Eu não posso tirar da cartola. E, acima de tudo, reprodutível. Porque eu posso fazer coisas mirabolantes lá. Se a outra parte não chegar ao mesmo resultado, ficou discutível. Então, o meu procedimento tem que ser totalmente transparente, tem que ser reprodutível, tem que ser metodológico. Segundo ponto, a questão da forense cai muito, muito forte em cima da preservação da evidência. Portanto, onde eu vou guardar aquilo que eu estou pegando? Eu vou fazer a forense da memória. Eu vou guardar onde? No próprio disco da máquina? Pô, mas aí eu contamino o disco da máquina para uma post-mortem. Então eu vou jogar em cloud. É a pior coisa que você pode fazer, porque quando você vai jogar em cloud, você escreve no seu disco primeiro, para depois ir para a cloud. É a pior coisa que você pode fazer. Então eu vou colocar na pendrive, no USB. Isso, aí a hora que você colocar ele lá, ele vai ativar todos os drivers, vai alocar o dispositivo e tudo mais. E a questão da forense da memória, que é o ponto da gente, vai ser prejudicada. Então você veja, esse é um ponto que realmente o perito não. Vou dizer o analista forense, tá? O analista forense, porque o perito ele tem que ser, ele é atribuído por um juiz mesmo. Então não vou usar o termo perito. Eu vou usar o termo analista forense. Ele vai ter que ver onde ele perde menos. É questão de escolha. Não existe um método perfeito. Mas, em princípio, o menos ruim é você usar a rede. E aqui que está, já que a gente fala que tem que ser reprodutível, tem que ser confiável, eu preciso de um processo para isso. Só que esse é um ponto bacana, né? Porque se eu tenho um processo, significa que eu tenho uma mesma maneira de tratar contextos diferentes. Então, quando você fala em processo, você está automatizando as tarefas que são estritamente repetitivas, sem tirar da mão, né, do analista essa veia da análise. Não, eu vou gravar aqui, eu vou gravar ali, isso vale, isso não vale. Então, são pontos que realmente assim passa desapercebido para muita gente. E no final das contas, quando realmente você vai apresentar aquilo, o advogado fala, ficou lindo, maravilhoso, só que não vale de nada, joga fora. E é assim mesmo, eles qualificam a gente desse jeito. Né? Então, veja, qual que é a ideia aqui? Pode passar a força. Nós vamos falar em forense de RAM, de memória. E por que isso aí? Por um motivo muito simples. Só tudo que passar pela máquina vai passar pela memória. Tá? Esse é um dos modelos mais tradicionais que tem, o modelo de von Neumann. Isso quer dizer o quê? Eu tenho um dispositivo de entrada, o meu teclado, o meu mouse, por onde eu vou receber um input. Esse input vai ter que ser processado.
Para isso, o meu CPU vai ficar trocando informações constantemente com a memória. Então, não tem jeito. Tem muita coisa que não vai para o disco, mas que eu acho na memória. Então, a memória, além de uma fonte rica, ela é muito confiável. Porque se eu subverter qualquer coisa lá dentro, ele simplesmente corrompe e para. Você mata o processo e já era. Não tem jeito. Então, do que exatamente nós estamos falando aqui, né? Algumas das coisas que eu vou buscar na memória, que eventualmente eu nem acho em disco. Processos. Ou seja, para eu rodar uma simples ferramenta, né, eu vou dar um dir, um CLS. O Windows para mim é um mistério, tá? Então eu vou usar o do Linux mesmo. Qualquer coisa que eu fizer, eu gero um processo. Esses processos ficam todos em memória. Então, por exemplo, se o meu backdoor está ativo, se o meu rootkit está ativo, ele está em memória. Ele não desce para o disco. Uma análise post-mortem não pegaria ele. Não, pelo menos, com a mesma quantidade de detalhes. O tráfego da rede não grava em disco. Não originalmente. Ah, eu tenho uma ferramenta. Pronto, você tem uma ferramenta. E precisa ver se essa ferramenta tem o viés forense, que são coisas diferentes. Então, veja, eu tenho tráfego de rede direto na memória. Eu pego tudo ali. Hashes de senhas, eu vou mostrar para vocês como é simples você pegar isso aqui. Você não tem a senha na memória, você tem o hash dela. Ou seja, você tem uma string, que é o digest dela, é o cálculo que ela faz, é um cálculo que gera uma string que representa aquele dado. Portanto, você garante a confidencialidade dele. Esses hashes nunca descem para o disco. Questão dos comandos executados, isso daqui é muito importante para que eu tenha cronologia. Tudo que volta para a forense precisa de cronologia. A cronologia te dá a consistência, te dá como aconteceu, quando aconteceu, porque não é incomum você pegar muitas vezes, falar, foi ele. Pô, o cara nem estava na empresa. Mas é assim. E esse é o ponto da forense computacional. O cara muitas vezes confunde o username, o nome do usuário dentro do sistema, com o próprio usuário. Pô, o Alan acabou de falar, eu não poderia pegar a credencial de um outro cara aí, sentar na máquina e me passar por ele? Só que aí que tá, né? Isso começa a complicar. A hora que eu falo foi ele, eu posso estar entrando em injúria, se tiver algum crime pelo caminho, eu posso estar entrando em calúnia, mas isso não é terreno nosso. Deixa para eles. Nada do direito é tão direto. O conteúdo plaintext é uma das coisas mais interessantes que tem, porque muitas vezes você tem os arquivos criptografados no disco. Na memória eles não permanecem criptografados, porque senão como você vai agir com eles? Eles estão abertos na memória. E aqui é o grande problema. Porque aqui você corre novamente o risco de quebrar a privacidade do usuário e pôr a perder o que você está fazendo. Então veja, só tem um probleminha. Como é que eu vou entrar na memória e pegar tudo isso aí? Você sabe que você está trabalhando com máquinas que são muito evoluídas, que compartimentam a memória, cada um faz um processo, um não interfere com o outro. Então como é que eu vou fazer para passar essas barreiras que o próprio sistema operacional cria junto com o processador, o tal modo protegido, que é justamente, eu tenho uma instância, digamos, do meu editor de texto, uma instância do meu editor gráfico, uma instância da minha planilha. O modo protegido, quando um crasha, os outros continuam. Então como é que eu vou fazer para conseguir passear na memória? Eu vou usar esse artifício chamado de LKM. São módulos de kernel, módulos carregáveis do kernel. Isso quer dizer o quê? Eu compilo um módulo, jogo para a memória, e a partir disso, eu consigo passear na memória inteira. Faça uma analogia. Você tem lá o seu editor de texto, tem a sua planilha. Um não interfere com o outro, mas todos eles, por exemplo, podem imprimir. Então, seria mais ou menos isso. Entre 1000 aspas aí, seria mais ou menos o esquema de um driver que pode passear pela memória, passando por isso daí. Então veja, o que nós vamos usar aqui é o chamado o Lime.
Ele é um módulo que você usa ele para fazer extração de Linux, de Android. Ele é um módulo muito leve, muito pequenininho. Só que, por exemplo, você lembra quando você for instalar sua impressora, sua placa de vídeo, sua placa de rede? O que você tem que olhar, fazendo uma analogia com o Windows? Qual deles eu estou usando? Né? É o Windows 10, é o Windows 7, é não sei o que lá. Cada um deles tem aqui no Lime é a mesma coisa. Cada compilação que eu fizer tem que ser para o mesmo kernel que o meu objeto questionável está usando. Tá? Esse mesmo kernel é o mesmo. Tem que ser mesma fonte, mesma versão, porque em Linux eu posso ter a mesma versão, só que a fonte dele é aberta. Eu posso compilar uma coisa para uma máquina e outra para outra. Então tem que ser o mesmo kernel mesmo para ele funcionar direito. Então, pode passar, por favor. A ideia aqui é o seguinte: a hora que você começa a trabalhar, existem alguns princípios básicos que vão reger isso aí. O primeiro deles é o princípio da troca de Locker. É o pai da forense. Né? Isso daqui é da década de 20 do século passado. E tirando aquelas 4.300 páginas que ele escreveu, quer dizer o seguinte: qualquer contato deixa vestígio. Né? Então, quer dizer, isso no mundo real é muito verdade. Né? Ou seja, quer dizer o quê? O cara que cometeu o ato coloca novos elementos no local de crime e carrega com si elementos do local de crime. Aqui é a mesma coisa. Eu acessei a máquina, eu vou ter logs, eu vou ter o registro lá, né, os logs no registro da minha ação, registro da hora, o que eu fiz lá dentro, aonde eu acessei, qual pasta que eu fui, é questão de você procurar. Só que em termos de memória tem um problema muito sério. Né? Você está usando a sua máquina, processos estão nascendo e morrendo a cada momento. Então, por exemplo, eu abri um job de impressão, está o processo na memória. Acabou, ele sai. Eu estou com o meu editor de texto aberto, eu acabei, ele fecha. Né? Eu estou com o meu antivírus rodando em segundo plano, ele está fazendo um monte de coisa. Qual é o ponto? O ponto é que, pelo princípio da incerteza de Heisenberg, é simplesmente impossível você pegar tudo que tem na máquina justamente por causa dessa dinâmica. Então, aí é que tá, fica complicado esse tipo de coisa. Você tem que ter meio o feeling lá de quando começar em função do que você vai pegar. Eu quero pegar o que o cara fez e beleza, ou eu quero pegar ele lá dentro fazendo alguma coisa. Então, depende, apesar que o simples fato de falar eu quero pegar ele lá dentro, pô, já interfere um pouquinho com a preservação. Mas é o que nós estamos falando, depende da sua necessidade. Depende da sua necessidade. Então, veja, o que interessa para a gente? Você vai ter que abordar a evidência da mais volátil até a menos volátil. Isso é chamado a ordem de volatilidade, que também é colocada pela RFC e é muito debatida aqui pelo Dan Farmer, que é um dos grandes escritores daí. Se você não tiver metodologia na hora de abordar isso aí, você começa a contaminar a máquina toda. Começa pelos níveis mais altos, caches, buffers, registradores. O tempo de vida daquela informação é muito, muito pequeno. O que quer dizer que, em um ambiente comum de produção, é inviável você pegar aquilo lá. Tá? E também a contribuição deles podem não ser tão grande. É maior para o pessoal de análise de malware do que para o pessoal de análise forense, de uma maneira geral. Então, num segundo nível, o que me interessa? A memória principal. Porque é lá onde passa tudo. E é interessante que você vê que o sistema está funcionando e aqueles endereços de memória só vão ser sobrescritos quando necessário. Portanto, a informação tem uma persistência um pouco maior do que aparenta. Num terceiro nível, eu vou para o estado da rede. Eu pego todo aquele tráfego que está entrando e saindo da minha máquina. Descendo mais um pouquinho, eu tenho os processos em execução. A partir daqui, já é uma análise post-mortem, a máquina está desligada. Então, já não entra mais na minha abordagem, mas, em compensação, quando você está falando de análise forense, está falando de análise forense. A gente não pode também deixar de preservar o ambiente, porque senão eu atrapalho quem vier na sequência. Tá? Então, veja, a ideia aqui é o seguinte, como nós falamos, é um servidor HTTP, um servidor web, ele era o front-end para uma aplicação que coletava, né, os dados dos usuários lá, um monte de coisa ali.
Então, veja, qual é o esquema aqui? O insider acessava o servidor por um canal seguro, via SSH. Tá? E aí, a nossa estação ficou aqui para poder acessar os dois. Um negócio que é importante dizer é o seguinte. Esse servidor SSH está aqui no web server. É sempre assim, né? Por isso que ele chama servidor. Ele está te proporcionando o serviço. Então, o servidor web está aqui. E o servidor SSH, que recebia a conexão, também. E aí você vai ver a importância disso daí. Pode passar o vídeo, por favor. Então, veja lá. Esse daí já é o vídeo. Ele não disparou? Bom, não tem problema. Se ele não disparar, vai para frente. Você consegue? Vai lá. Isso aqui eu estou mostrando para vocês a reconstituição que foi feita. Tá? A gente conseguiu, depois que remontou, ver que o cara usou um rootkit muito simplesinho, mas é que o Alan falou, essas coisas simples funcionam. Funcionam porque está todo mundo, né, procurando um negócio muito, muito complexo. Então, quando você procura uma coisa muito grande, as pequenas sempre passam. Se não conseguir, não tem problema não. Ah, beleza. Bom, só para você ter uma ideia, o que foi feito? Ele simplesmente entrou no Git, selecionou rootkits lá dentro, tem de monte, um melhor do que o outro. O que ele pegou, né, nós fizemos com o mesmo, é o de Amorphine, é um rootkit nacional, se não me engano, do Vitor Mello. O cara é um puta programador. Então, vamos ver se ele conseguia abrir. Ele simplesmente entrou nesse servidor. A primeira coisa que ele fez foi escalação de privilégios. Com a escalação de privilégios, o que ele faz? Ele pegou, saiu de um usuário regular, virou root. A partir desse momento, o que ele fez? Ele tinha que esconder os processos dele. Então, ele listou todas as conexões que estavam ativas com o username dele, né? E a partir daí, já com o Diamorphine também, ele escondeu todas. Então, quando a gente procurava, por exemplo, com o comando W, no Windows eu não faço ideia de como é que se vê os usuários que estão logados lá, mas no Linux é muito simples. É você só dar um W, por exemplo, de who, ele lista todo mundo. Sumiu tudo, não tinha ninguém ali. Esse Diamorphine, ele é muito simples, é por isso que ele é fatal. Ele é muito simplesinho e funciona muito bem. Inclusive, ele esconde até o diretório dele. Então, nós conseguimos pegar esses comandos que ele deu depois. Eu estou começando pelo fim agora, né? Para conseguir montar o contexto ali. Essa primeira máquina aqui é a do Insider. O primeiro vídeo tem que ser o do Insider. Mas se quiser, pode pôr na aplicação mesmo, que estão os comandos lá. Eu pus tudo lá. Pessoal, então vamos continuar aí, ó, por causa do tempo. Só dando um passinho atrás para a gente contextualizar novamente. Você tem o servidor aqui, que é o objeto questionado, ou seja, o cara que está sob a investigação. E um usuário interno, um insider, um cara que está descontente por algum motivo, tem acesso a SSH, a esse equipamento. Na verdade, ele era o administrador disso e se aproveitou disso para fazer um monte de coisa. Só que aí é que está, ele não usava a credencial dele. Ele usava a credencial de um cara desprivilegiado, né, para não chamar a atenção. A nossa máquina simplesmente ficou aqui no meio, conectada na mesma rede, só para poder acessar ela. Então, por favor, aqui, ó, nós simulamos as ações dele. Então, foi criada uma máquina lá. Tá? Aqui já, pode ver, Point 64 e User 1. Ele está usando uma credencial totalmente desprivilegiada. Começa testando a conectividade com o servidor. Isso aqui foi a reconstituição mesmo. Olha lá, está conectado. Está pingando, quer dizer. E aqui ele estabelece a conexão para esse servidor usando o usuário desprivilegiado nas duas máquinas, na dele e lá no outro. Pode ver que já mudou o prompt, ele já está dentro do servidor. E a partir daqui ele começa a mandar alguns comandos, vocês vão ver um pouquinho diferentes aí. Só para mostrar que ele mudou, um era point, o outro é target. Então lá, ele está verificando a identidade dele, você pode ver que o ID 1000 quer dizer que ele é um usuário regular. A hora que ele dá aquele kill-4, ele faz a escalação de privilégios. Veja que ele mudou para root.
já como usuário desprivilegiado, em 1 segundo ele virou root. Então, a partir de agora, ele começa a encobrir alguns rastros lá. Né? Nós não fizemos tudo por questão do tempo, mas eu peguei os piores aqui. Então, veja, ele está listando todos os processos relacionados ao usuário que ele está usando para entrar no sistema, que são esses user 1 aí. Então, você vê que aqui você tem os PIDs. Novamente, ele vai acionar a ferramenta. Esse aqui, o -31, é o acionamento da ferramenta do rootkit. E ele vai colocar os PIDs, os identificadores dos processos que ele quer ocultar. Então, pode ver, nessa primeira listagem, ó, apareceram todos os processos. Ele executa a ferramenta. E agora ele testa novamente, pode ver que sumiu, né? Sumiram todos os rastros do usuário que ele usa, ficando só o root. Agora ele pode fazer várias coisas, por exemplo, capturar os hashes das senhas dos outros usuários daquela máquina. E por que ele ia querer isso? É simples. Esses usuários dessas máquinas eram administradores de outras também. Então ele matou um, ele matou todos. Então aqui, ó, ele finalizou essa parte. Pode ir para frente, Igor. Então, ó, só colocando em destaque, ele verificou a identidade dele. Esse UID 1000 indica que ele é um usuário regular. Aí ele pega, aciona a ferramenta com esse comando Q -64 e escala, se transforma em root. A partir daí, a máquina tombou já. Ele já faz o que ele quiser ali. Aqui na sequência você pode ver aquele PSLX, ele está fazendo a listagem de todos os processos da máquina, filtrando para que retorne somente o user 1, que é a credencial que ele está usando, aciona o rootkit e esconde novamente os processos dele. Então ele está relativamente oculto lá dentro. Aqui é a hora que começa a investigação. Então veja, como é que eu começo a investigação? Eu vou precisar criar o módulo que eu vou usar para fazer o dump da memória. O módulo que vai ser carregado no objeto questionado para fazer o dump. É o Lime. Esse Lime é muito simples. Ele foi compilado e isso aqui é a parte importante. Ele tem que ser compilado para o mesmo kernel. Tá? Aquele ponto .ko é o kernel object, é o módulo pronto. Então, o que eu vou fazer agora? A partir da minha máquina de investigação, eu estou deixando um socket aberto, ou seja, eu estou deixando uma porta ouvindo, que é onde eu vou estabelecer a conexão com a outra máquina, sendo que todo esse tráfego eu vou redirecionar para aquele arquivo dump.ro, que é o arquivo efetivamente do dump da memória. Passando agora lá para o objeto questionado, tá? Eu vou fazer o quê? Copiar. Eu vou copiar a partir da máquina do investigador o módulo que foi gerado. Então, lá, root@10029 é a estação do investigador. Eu vou copiar aquele módulo para o objeto questionado para que eu possa carregar esse módulo para a memória. O SCP, só para fazer um parênteses aí, ele faz a cópia via SSH, portanto ele é seguro. E esse é um dos grandes problemas, tá? Do você fazer a análise da rede. Como eu estava no ambiente hostil, todos os outros hosts do switch tiveram que ser desconectados, porque como é que eu ia garantir que alguém não ia interferir com o que eu fizesse? Né? Então aqui, ó, está sendo inserido, está sendo carregado o módulo na memória, e ali eu estou falando para ele, ó, eu quero que a saída dele seja através de um socket TCP. Então eu abri uma porta lá na estação do investigador. Estou abrindo agora uma nova porta na estação do objeto questionado, né, que é aquela 4550. E aquele Lime é o formato que ele vai usar. Eu tenho um socket de um lado, um socket do outro. Agora está sendo criado um terceiro que interliga esses dois. Então eu tenho uma porta aberta no investigador, uma no objeto questionado, agora estou interligando elas e estou colocando junto com eles um temporizador. Porque assim que ele acabar o dump, ele espera que todo o tráfego cesse, todos os pacotes cheguem, aí ele fecha a conexão. Nessa hora é muito comum a gente acabar corrompendo o dump, se não tomar esse cuidado. Então tá lá, o dump já foi feito.
Tá? Pode seguir, Rodrigo. Pode ir para o próximo. Tá? Então agora ó, é onde a gente começa a analisar o que aconteceu. Foi gerado aquele arquivo dump.ro, então eu deixo sempre um diretório de evidências ali. Está lá, dump.ro. Lembre-se que memória é memória. Memória é um sistema de arquivos. Memória não é FAT, não é NTFS, não é nada. O que você tem lá são dados brutos em 0 e 1. Então a abordagem dela é um pouquinho diferente. Voltando lá no começo, quando a gente disse que uma das tônicas da forense é preservação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar os hashes que me garantam a integridade desse arquivo. Porque esse arquivo é fornecido eventualmente para outra parte, para fazer a verificação também. Então eles precisam ter certeza que eles estão analisando o mesmo que eu analisei. Né? É fácil corromper um arquivo desse na hora da cópia. São tirados 2 hashes. Tá? Geralmente o SHA-1 e o MD5, embora o MD5 já seja um hash, inclusive o SHA-1 também o NIST considera como inseguro, mas veja, eu só estou querendo ver integridade, eu não estou querendo esconder nada, então ele é aceitável ainda. Então estão lá, ó, os 2 hashes, e aqui eu estou usando o Volatility. O Volatility é uma ferramenta em Python, é um negócio de outro mundo esse Volatility. Você consegue fazer uma análise muito aprofundada do equipamento, da sua imagem, melhor dizendo, usando essa ferramenta. Embora ele seja bem manhoso, é um negócio de outro mundo. A primeira coisa que eu fiz foi identificar o perfil que eu vou usar. Foi um perfil que eu construí especificamente para aquele kernel. Agora eu estou pedindo ali, ó, que o Volatility analise o arquivo dump RAM01, utilizando aquele perfil. Então, a essas alturas, você deve ter percebido que a minha máquina, que a máquina que eu usei para investigação, ela também tem o mesmo kernel, ela é a reprodução exata do ambiente investigado, ou seja, é uma VM. É uma VM. Então, é por isso que dentro do ambiente corporativo é muito importante que você tenha processos que garantam a uniformidade, né, do ambiente e tudo mais, justamente para esse tipo de ocasião. Então, tá lá. Ele começou a trabalhar aqui, ó, eu estou pedindo que ele extraia todos os processos da memória na parte anterior e agora as conexões de rede. Então veja, a partir daquele dump, eu estou extraindo as conexões de rede. Aquele T é um comando que coloca na tela a saída e ainda gera o arquivo. Né? Então veja, são as conexões que estavam na memória naquele momento, inclusive aqui embaixo você consegue ver os sockets. O que mais que eu vou pedir agora? Então tá lá, o netstat. Agora vai ser colocado mais um também, ó. Você pode ver que é só eu mudar lá embaixo, esse daqui é o ls mode, ou seja, eu vou pedir que ele liste todos os módulos que estavam em memória naquele momento. Os módulos, pode fazer uma analogia com certas restrições aos drivers. O módulo serve para você justamente aumentar as funcionalidades do kernel sem ter de recompilar. Então ele lista tudo. ls mode são os módulos que estavam em memória. E agora, deixa eu ver se esse aqui, ele vai pegar um dos mais interessantes, que é esse mesmo. Se eu estou desconfiado de algum backdoor, se eu estou desconfiado de algum rootkit e tudo mais, a característica deles é se esconderem. Portanto, somente aquele comando lsmode, list modules, não vai me trazer o que eu estou procurando. Já esse comando hidden vai trazer, porque ele está procurando os módulos ocultos. Então você pode ver que mesmo nas ferramentas que a gente usa, tá, ele consegue se esconder. Aí tem muita gente que pergunta, pô, mas por que você já não fez isso diretamente lá no objeto questionado? A gente faz também, só que não faz somente. Se você está num equipamento sob ataque, especialmente rootkit, uma das características do rootkit é justamente subverter a ferramenta. Então, por exemplo, ele subverte o PS, aparecem todos os processos, menos o do rootkit. Ele subverte o netstat, aparecem todas as conexões, menos o backdoor que eventualmente ele abra. E por aí vai. Então, é feito nos dois, para que haja a base de comparação. Esse hidden modules aqui, eu só posso rodar em cima do dump. O Volatility me dá essa ferramenta, e ela vem, se existir, ela revela, né, ela revela esses módulos ocultos. Existem outras ferramentas aí para análise de memória e tudo mais, mas o que é importante destacar, Volatility Lime são free.
Tá? São free e são muito usados mesmo. Então não é porque é uma ferramenta free que ele não tem qualidade, isso e aquilo. Não, de jeito nenhum. Eles funcionam muito bem e tudo que eles produzem é aceito de boa. E você pode ver que como o arquivo é um pouquinho grande, acho que é por volta de 1 GB, um grande para o contexto da gente, né? É grande para o contexto da gente, ele demora um pouco para fazer. Você viu que aquele PSAUX, quando ele está gerando a listagem dos processos, é muito rápido. Aqui ele achou ó, o Diamorphine, e aqui é o endereço de memória onde ele está rodando. E as outras ferramentas não conseguiram encontrar. Esse Diamorphine é o rootkit, que tá lá no GitHub para quem quiser estudar ele, é muito legal. Ele é bem legal mesmo. Então veja, a maioria das evidências já estão ali. Agora vai ser buscada mais algumas, não está tudo por causa da questão do tempo, que são os comandos executados pelo insider. Eu preciso disso justamente por causa da cronologia. Olha, tal hora ele fez tal coisa, tal hora ele fez tal coisa, tal hora ele fez tal coisa. Vocês estão reparando que eu estou seguindo à risca a ordem de volatilidade? Eu preservei a RAM com o dump. Depois que eu preservei a RAM, eu extraí lá de dentro as conexões, extraí lá de dentro os processos. Agora eu estou extraindo os comandos que ele deu. Esse comando strings é um comando muito simples, nativo do Linux, mas é muito legal. Ele pega, extrai, como o próprio nome fala, todas as strings que eu tenho dentro do arquivo. Isso quer dizer o quê? Ele vai me trazer os hashes das senhas, que eu posso quebrar logo em seguida. Eu estou pedindo que ele gere, né, a partir do dump, um novo arquivo chamado strings.txt, que é justamente, né, o arquivo que tem tudo isso daí. Tudo isso aqui, eu digo as strings que ele está puxando. Então, veja, o conjunto de evidências é maior do que isso, mas essas são as principais. A essas alturas, você gera um pacote lá, a gente gera um targz, tira o hash do targz e está pronto para oferecer para outra parte, se for o caso. Então, pode passar, Rodrigo, esse aí já foi. Você pode ver lá em cima, ó, né, só verificando, comparando uma coisa com a outra. Quando eu estava no objeto questionado, olha lá, ó, target, só aparecia o root. Na minha máquina aqui, ó, do investigador, já aparece o user 1, inclusive o user 1 usando a conexão SSH. Tá? Aqui, ó, é com relação às conexões, você pode ver que aparece aqui o objeto questionado, aparece o remoto, sendo que lá na máquina eu não conseguiria pegar isso aí. Esse daqui é o mais interessante. Lá na máquina, lá, ó, melhor dizendo, lá pelo comando list mode, você pode ver que ele me indica só o Lime, que é o módulo que eu ergui para fazer o dump. Já na hora que eu uso o volatility, ele mostra o Diamorphine também, que é o cara que eu estou procurando. Aí, agora a partir daí é bem mais tranquilo. Isso aqui é mais ou menos a cronologia que a gente está falando. E aqui é um dos grandes problemas quando o pessoal faz relatório forense, que costuma usar a saída da ferramenta, fazer um timeline técnico, que o pessoal, que é um verdadeiro operador do direito, não entende. Portanto, o que ele faz com isso? Nada. Portanto, você nadou e morreu na praia, porque o que você produziu não é utilizável. Então, veja como fica bem simples. Ó. O usuário verifica a credencial, o usuário escala privilégios, verifica novamente a credencial, lista os PIDs do usuário que ele está usando, oculta todos eles, né? Lista o diretório, ou seja, eu tenho a cronologia, eu tenho a consistência daquilo, é muito mais fácil. Na hora de fazer a instanciação da evidência, não é que é mais fácil, é a única forma do advogado entender. Eles têm horror a esse tipo de coisa. E aqui, ó, aquele comando strings que a gente usou. Veja agora como é legal aquilo lá. Eu simplesmente peguei o comando strings, pedi que ele extraísse todas as strings do arquivo dump-raw e mandasse para um outro arquivo texto, que aí, ó, eu peguei isso aqui. Essas salsichinhas aí são os hashes da senha. Eu não guardo a senha. Eu guardo esse hash, que é um algoritmo que gera essa string que autentica. Esse hash aqui só aceita aquele conteúdo original. E aí é muito fácil agora, né? Eu pego aquilo lá, joguei ele contra o John the Ripper,
Tá? Como aqui naturalmente foi bem simplificado, eu não precisei usar dicionário nem nada. Joguei contra o John the Ripper e aqui, ó. Olha lá, o usuário 2 tem senha ABC123, usuário 1, 2, 3, 4, 6. Naturalmente não eram essas as senhas. Na verdade, levou quase 3 dias para quebrar isso aí. Mas estou te provando o conceito. Você vê como é simples. Isso aqui você não acha em disco. Isso aqui está só em memória. Então, veja, para quem tiver interesse, o Diamorphine está direto lá, é do Vitor Mello, está direto lá no Git dele, está muito bem documentado, e vocês vão ver lá, que quando ele faz Q64, ele está pegando e escalando privilégio. Q-31 é o comando dele para esconder processo. Q-63 é para ele sumir ou aparecer, o módulo dele sumir ou aparecer. Vale a pena olhar lá, que é bem legal. O Volatility também está no Git. O Volatility é um pouquinho mais complexo, mas ele é muito bem documentado. É só você procurar um pouquinho mais a respeito dele. Tá? E, finalmente, a gente chegou lá. Não sei se ficou claro, mas deu para pegar uma ideia como é diferente a memória, a forense da RAM. Você vê que você realmente... a gente vê aquela parte de forense de máquina morta, aquele negócio lindo, especialmente para quem assiste CSI, né? Meu, não chega nem perto daquilo. Não chega nem perto daquilo. E outra, para quem faz em mobile é mais complexo ainda a história. Por causa da questão do root, do equipamento e tudo mais, a contaminação lá é muito grande. Então é bem mais complicado em mobile. Beleza? Então era isso aí mesmo. Valeu!